na parte de terça-feira, livres para servir. Como um líder verdadeiro e fiel, Josué respeitava o livre-arbítrio de seu povo e desejava que Israel servisse ao Senhor por livre escolha e não por obrigação. Essa era exatamente a ideia apresentada pelo verbo escolher. Israel poderia aceitar a Deus e continuar a viver ou dar as costas para Deus e deixar de existir, porque Israel veio à existência pelo poder de Deus e deixaria de existir se Deus não estivesse com eles. O que seria melhor? Ser uma nação como todas as outras nações? Somente uma nação a mais no mundo? Ou ser a nação especial, escolhida por Deus, uma nação de Deus, os santos do Altíssimo? O que seria melhor? O que você escolhe? Você ser como todos são ou fazer parte dos santos do Altíssimo? Que privilégio Deus nos dá para sermos santos do Altíssimo. Esta é a minha decisão. Qual foi a resposta de Israel ao apelo de Josué? Lemos em Josué capítulo 24 e o verso 16 a 18. Aqui diz: Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Decisão sábia, decisão louvável. Mas, queridos, será que eles perseveraram nesta decisão? Em sua resposta categoricamente positiva, os israelitas descreveram o Deus dos patriarcas e o dos seus antepassados como sendo o nosso Deus, eles disseram, a quem estavam dispostos a servir com fidelidade total. Depois de uma afirmação tão inquestionável da sua lealdade, esperaríamos palavras de afirmação e encorajamento de Josué. No entanto, esse não é o caso. O diálogo entre Josué e o povo apresenta uma grande reviravolta, na qual Josué parecia desempenhar o papel de advogado do diabo. Ele, Josué, deixou de falar sobre providência de graça que Deus havia revelado no passado e passou a destacar as dificuldades de servir a Deus. Josué havia conhecido a instabilidade da primeira geração, que também havia prometido obedecer a Deus. Lá em Êxodo capítulo 19, verso 8, em Êxodo capítulo 24, verso 3, ali o povo de Israel disse: tudo o que o Senhor disser, isso faremos. Não fizeram nada, não obedeceram, continuavam ainda com os deuses estranhos no meio deles. Se agora, no final da vida de Josué, ele teve que fazer o apelo de novo: joguem fora os deuses estranhos que estão no meio de vocês. Então, eles não cumpriram com aquilo que eles prometeram em Êxodo 19, 8, em Êxodo 24, verso 3, quando disseram: tudo o que o Senhor disser, isso faremos. Agora, na velhice, Josué novamente apela para o povo tomar uma decisão. E eles decidiram: nós vamos servir a Deus de todo o coração, com integridade e fidelidade. Mas Josué lembra-os, dizendo: assim Josué, por meio da retórica, desejou conscientizar os israelitas de algumas verdades. Quais são as verdades que Josué destacou? Primeira, a decisão de servir a Deus é séria, não é brincadeira. Ela terá de moldar toda a nação de acordo com a revelação de Deus. O perdão dos pecados não é um direito inalienável da humanidade, mas um milagre da graça de Deus. Em segundo lugar, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal e não algo imposto por um líder, nem mesmo por Josué. Em terceiro lugar, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com suas próprias forças. Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências da aliança,
mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Queridos, nós deveremos aplicar a nós esses 3 princípios, estas 3 verdades destacadas por Josué. Nós deveremos entender que servir a Deus hoje, como remanescentes de Deus no tempo do fim, é uma coisa muito séria. Em segundo lugar, a decisão nossa de servir a Deus deve ser uma decisão pessoal, não a do pastor, não a dos líderes, mas uma decisão sua como pai, como mãe. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em terceiro lugar, deveremos perceber que nós, seres humanos, somos incapazes de cumprir com o voto que fazemos. Assim como Israel falhou, nós também falhamos. Portanto, deveremos ter consciência de que não temos forças em nós mesmos para servir a Deus, para fazer tudo o que Deus pediu. Mas em nome de Jesus Cristo, pela nossa dependência de Jesus Cristo, buscando diariamente o batismo do Espírito Santo e confessando diariamente os nossos pecados conscientes, nossos pecados voluntários, buscando o perdão e o poder do Espírito Santo que em nós habita, seremos vitoriosos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia!